a gente fala em legislação ambiental, as legislações, por mais que haja, com base no artigo 24 da Constituição Federal, uma repartição dessas competências, a União, o âmbito federal, vai legislar sobre perspectivas gerais e abstratas. Os estados federados, né, os entes federativos no âmbito do estado, vão complementar essa legislação com base nas suas peculiaridades. E o município vai legislar com base no interesse local. Essas legislações elas vão interagir. Tá? Então, o primeiro ponto a gente precisa entender. Competência legislativa, entender as leis, as normas ambientais dos entes federativos, porque elas vão no contexto prático de atuação, elas vão se complementar de alguma forma, elas vão interagir de alguma forma e muitas vezes, não raras vezes, elas vão colidir. Então, quando você entende esse complexo composto normativo, que não se dá através só de leis, mas também através de decretos, instrução normativa, resoluções dos conselhos ambientais CONAMA, os conselhos estaduais, conselhos municipais, você precisa entender esse complexo composto, como eu já falei, e quando a gente usa o termo complexo, é de fato complexo mesmo, cheio de nuances e detalhes. Você precisa entender aonde eles se enquadram, aonde eles não interagem, aonde eles colidem e não deveriam colidir. Olá, esse é o Inteligência Ambiental, canal no YouTube, podcast, onde nós falamos sobre o direito ambiental de uma forma bem prática, sobre casos que nós atendemos, sobre a perspectiva do direito ambiental, e hoje nós vamos trazer algo bem valoroso para você. Está recém saindo do forno o nosso mais novo e-book, o Guia sobre o Compliance Ambiental, como sua empresa deve atuar para estar em conformidade com a legislação ambiental, o que não é tão simples. São muitas normativas, são muitas legislações, tanto federais quanto estaduais e municipais. E para falar sobre o tema e sobre o nosso mais novo e-book, eu escrevi em coautoria com o meu sócio, Thiago Martins, está aqui ele. Vamos trazer um pouco então sobre o nosso sumário, aprofundar um pouquinho, mas fazer com que ao final o pessoal, nossa audiência entenda, né, Thiagão, por que deve baixar e estar implementando na sua empresa, na empresa onde atua, para poder fazer sentido e saber que pode evitar sim o passivo ambiental com simples detalhes, com passo a passo. Não é nada fácil, mas tem como você evitar, às vezes, um passivo que você nem saberia que estava correndo esse risco. Então, por isso, da criação desse e-book. Seja bem-vindo, Thiagão. Obrigado. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao Inteligência Ambiental. Esse e-book, idealizado pelo Advan, eu pude contribuir, é muito importante dentro de uma premissa na atuação não só do advogado, tá? Mas você aí que é engenheiro ambiental, administrador, gestor ambiental, esse e-book pode te auxiliar muito a pensar no compliance ambiental dentro da tua atuação, se é dentro de uma empresa ou visando prestar uma consultoria. É algo que realmente hoje tem um viés de aplicação prática muito grande. É um assunto que o pragmatismo é real. Tá? Eu lembro há uns anos atrás, quando a gente conversava sobre compliance, vamos retroagir ali uma década, e era algo teórico, era algo que se dissesse da moda, né? Vai passar. Hoje não. Hoje, por exemplo, estamos conversando e ajudando alguns clientes em relação à questão de licença ambiental, e todo esse debate visando licenciamento ambiental se interpola com questões dentro da empresa, dentro do seu próprio compliance. Relações com outros stakeholders dentro do seu métier de atuação econômica, ou seja, a conformidade ambiental da empresa, ela vai ter que se fundir com a conformidade ambiental de uma outra empresa para que elas possam se relacionar, ou seja, compliance com compliance. Verificar se a conformidade de uma se adequa ao que a conformidade da outra exige. Então, não é algo que se restringe a uma atuação interna, mas para que você possa, de fato, caminhar dentro desse mundo das relações econômicas que envolve o direito ambiental, que envolve os recursos ambientais, é fundamental que você entenda
como o compliance funciona e como ele se relaciona com todos os agentes econômicos que orbitam no universo, seja da empresa que você trabalha ou do seu cliente. Perfeito. Até para nós entrar aqui no mérito do e-book, Gabriel, por favor, pode compartilhar na tela aqui. Gabriel, nosso gestor dos bastidores, nosso comunicador. Nosso gestor de comunicação aqui no escritório. Exato. Então pode compartilhar aqui na tela o sumário para o pessoal depois poder baixar. Vai estar a descrição aqui o link da descrição para vocês poderem baixar. Mas o interessante é vocês participarem, porque nós vamos trazer mais insights ainda nesse episódio. E para entrar um pouquinho no mérito, e como o Thiago muito bem mencionou, que não é um hype, que já não é uma palavra da moda, não é algo que queira o nosso hype foi legal. Trazer algo novo aqui para simplesmente jogar algo no mercado, ver se vai dar certo ou não. É importante trazer, um dos motivos que me fez estar com o MEC aqui é para trazer uma citação da doutrina falando sobre o que é o compliance. E aqui eu trago uma citação do professor Delton Winter de Carvalho, que menciona, foi um dos pioneiros para mim, quando eu cheguei na área ambiental, então é muito bacana, ainda não tivemos a oportunidade de estar com ele, mas hoje falávamos, né, quando vamos mencionar aqui o e-book para trazer ele. Fica o convite aqui para ele, e em breve, com certeza, ele vai estar aqui com a gente em algum episódio. Exatamente. Então, a citação do professor Delton, para vocês entenderem o conceito de compliance ambiental. É um sistema de controle para antecipar e evitar a prática indesejada de ilícitos de ordem ambiental. Eu acho que essa citação, ela traz muito sobre a regularidade, a conformidade ambiental que a empresa deve estar atuando. Só que quando as empresas chegam até nós, que a maioria dos casos não é a diretoria, é o próprio gestor ambiental da empresa que nos procura, eles nem mesmo sabem o que eles querem, eles nem mesmo sabem o que eles esperam. E por isso se deu a criação do Eles nem sabem realmente o problema que eles estão enfrentando. Isso é muito importante porque, assim, o gestor chega, né, o gerente de meio ambiente de uma determinada empresa, e principalmente quando são empresas já médio porte, as maiores elas até conseguem pragmatizar, materializar essa dúvida, mas as menores que estão agora implementando a metodologia, o compliance, devido a exigências do mercado que já chegou nelas, né? Antes era uma exigência para players maiores, agora aquele pequeno grande, aquele conceito que eu gosto de dizer, aquela empresa que não é uma multinacional, mas já é maior que uma média empresa, a média empresa é também uma pequena empresa. Hoje, para exportar, por exemplo, no final do ano a normatização da UDR, né, da União Europeia vai estar em vigor, por exemplo, vai obrigar que diversos pontos envolvendo due diligence, que é um braço, é um microcódigo do compliance, estejam muito alinhados. Então, o que chega para a gente é a pessoa saber que ela tem um problema, mas ela não sabe qual o problema. Então, o serviço de alguém que vai prestar não digo nem implementar o compliance, né, porque o compliance não é implementado só por um advogado, mas para que vai prestar uma consultoria ali, para você identificar, para você poder ajudar essa pessoa na implementação de uma metodologia de conformidade, começa a identificar o problema que ela tem, porque nem ela sabe. Então, às vezes, o primeiro serviço não é fazer a implementação de uma metodologia que vai levar a pessoa à conformidade, é saber o que está levando essa pessoa a não estar em conformidade, que nem ela sabe. Ela sabe que tem um problema, ela sabe que tem um gargalo, ela sabe que precisa resolver algo, mas ela não consegue tornar tangível aquilo. Ela não consegue tornar tangível aquilo. E isso é um problema, inclusive, para nós, de quem vai oferecer um serviço, seja jurídico, seja técnico, porque para nós a gente tem que fazer uma decodificação, porque a pessoa quer algo muito claro no momento do oferecimento da proposta. Eu quero, olha, você vai precisar fazer isso, isso, isso para resolver esse problema. Só que, às vezes, fica muito difícil porque pela distância, pela escassez de informação que o cliente te passa, ele só te passa uma informação genérica, às vezes poucos documentos, para você entender tudo que você precisa em loco. Então, o primeiro serviço, muitas vezes, a ser oferecido, Ivan, como a gente vem aprendendo isso ao longo desses anos, o seu primeiro serviço não é você contratar um serviço de implantação de metodologia para que você esteja em conformidade, o famoso compliance. O seu primeiro serviço que precisa contratar é um identificador do problema.
Porque você não está sabendo me dizer qual é o problema. A gente sabe que você tem, mas você não sabe identificar. Então, seu primeiro serviço é esse, para que posteriormente você, identificando aonde está o seu gargalo, onde está o seu furo, aonde está o seu problema em conformidade, como você chegou até esse problema, para então você corrigir, ou então o seu futuro problema, se você ainda não tem, para que você possa então vir a estar em conformidade. Né? Então, você implementar uma metodologia para se manter em conformidade. Então, esse é um grande ponto, você sair da subjetividade que hoje as pessoas estão, olha, eu quero estar em conformidade, eu quero saber quais são as leis que eu preciso seguir, minha atividade é X. Como é que eu vou fazer isso, saber se a sua atividade é X, mas eu ainda não fui no seu local, eu preciso entender qual é o contexto, vamos lá, de vegetação que te envolve, quantos funcionários você tem, como eles trabalham, como estão as suas licenças ambientais, enfim, uma infinidade de coisas que precisam ser avaliadas para você poder fazer a sua proposta. Né? Então, ou seja, a própria proposta, a própria formulação do que a pessoa precisa já é um serviço à parte. Muito bem colocado, e um dos objetivos aqui do nosso podcast, conforme falei lá no início, é nós trazermos casos práticos e a realidade. E nessa semana mesmo, conversando com uma gestora ambiental de uma empresa, ela nos trouxe isso à tona. Ela falou que eles já têm uma inteligência artificial que traz todas as legislações com base no KNAI que a empresa atua. Não é pago barato uma mensalidade para eles, mas eles não sabem como implementar. Não é simplesmente saber a legislação, é você saber como implementar. E aí, numa segunda reunião, esteve presente a diretora jurídica da empresa, onde falou, nós não sabemos, eu como advogado, não sei o que fazer e nem mesmo sei o que eu preciso. Então, tem que se gerar essa transparência para o cliente. Isso é uma importância de você saber como conduzir um processo, e é um grande diferencial do nosso escritório, eu diria também. Você conseguir ser transparente com o seu cliente, para ele também o ser. Porque eu não posso simplesmente chegar apresentando uma proposta para a empresa para você integrar já um compliance ambiental, quando eu nem sei qual é o momento que aquela empresa vive. Pois nem a empresa sabe onde ela está nesse padrão hoje da conformidade ambiental ou não. Então, o que acontece? O nosso primeiro serviço é fazer esse diagnóstico. Isso é muito importante e esse é um dos primeiros pontos aqui do nosso e-book. Já falando sobre o diagnóstico ambiental. O que a empresa está acertando, o que a empresa está errando. Ou se a empresa nem mesmo sabe, nós temos que trazer para eles uma linha do tempo. E aqui eu acho que é um grande diferencial também que o e-book mostra. Uma linha do tempo do que você precisa fazer para estar atuando em conformidade com a legislação ambiental. E eu quero que você fale um pouco, Thiago, sobre todos o nosso panorama geral. É claro, o nosso principal artigo, nosso principal fundamento de direito ambiental, ele está no artigo 225 da nossa Constituição Federal. Mas eu quero que você explique um pouco para quem nos acompanha aqui, o gestor ambiental, a autodiretoria da empresa, para entender o porquê que não basta você seguir só a legislação federal. Você tem que ter o conhecimento da legislação municipal, da legislação estadual também, porque senão você corre um sério risco de estar em conformidade com as normativas ambientais, que esse é um ponto bem importante para nós adentrar. Perfeito. Antes de mais nada, para falar sobre esse tema, eu queria indicar um livro, tá? O Gabriel coloca a capa do livro aqui sobre competências ambientais do professor Talden Farias, tá? É um livro fundamental para você aí, não só do direito, gestores ambientais, para entender como se dá essa repartição de competências administrativas no âmbito ambiental, tá? Quando a gente fala em legislação ambiental, as legislações, por mais que haja, com base no artigo 24 da Constituição Federal, uma repartição dessas competências, a União, o âmbito federal vai legislar sobre perspectivas gerais e abstratas, os estados federados, né, os entes federativos no âmbito do estado vão complementar essa legislação com base nas suas peculiaridades e o município vai legislar com base no interesse local. Essas legislações elas vão interagir, tá? Então, o primeiro ponto a gente precisa entender. Competência legislativa, entender as leis, as normas ambientais dos entes federativos, porque elas vão no contexto prático de atuação, elas vão se complementar de alguma forma, elas vão
elas vão interagir de alguma forma e muitas vezes, não raras vezes, elas vão colidir. Então, quando você entende esse complexo composto normativo, que não se dá através só de leis, mas também através de decretos, instrução normativa, resoluções dos conselhos ambientais CONAMA, os conselhos estaduais, conselhos municipais, você precisa entender esse complexo composto, como eu já falei, e quando a gente usa o termo complexo, é de fato complexo mesmo, cheio de nuances e detalhes. Você precisa entender onde eles se enquadram, aonde eles não interagem, aonde eles colidem e não deveriam colidir. E quando há a perspectiva de colisão, quem você deve seguir com segurança, quem de fato exercia a competência para trazer aquela determinação, se era o Estado, se era a União, se era o Estado, se era o município. A gente não está aqui para debater competência administrativa ambiental, a gente pode gravar e vai gravar um podcast sobre isso, né? Inclusive, provavelmente trazendo aí o próprio professor Taulen, que para mim é uma referência no assunto no Brasil. Mas quando a gente estabelece esse panorama, aí eu preciso entender como se dão essas legislações. E eu preciso compreender também como se dá a divisão de competência administrativa ambiental no Brasil. Diferente da legislativa, em que está definido quem vai atuar em que momento, a competência administrativa ambiental, em regra, ela é comum. Ou seja, ela ocorre simultaneamente. Principalmente no ato de fiscalizar, que também eu não vou aprofundar esse assunto aqui, como é que se dá essa fiscalização, numa autuação, qual autuação prevalece, não é o nosso mote, tá? Mas dentro dessa perspectiva, eu preciso entender quem tem a competência para quê? Por exemplo, para licenciar, quem tem a competência precípua para autuar, quem é que deve me otorgar uma determinada autorização, quem é que trata sobre a determinada questão. Então eu preciso entender esse universo sobre as competências legislativas ambientais e das competências administrativas ambientais, para que eu possa, então, dar uma certa segurança jurídica, fornecer um certo panorama, né? Mas é fornecer um certo panorama de segurança jurídica para o meu cliente, para que ele entenda que ele está agindo dentro de uma conformidade. E se ocorreu algum problema, esse problema pelo menos ele estava minimamente salvaguardado, porque era previsível que pudesse acontecer, não por culpa do cliente, mas porque já sabia que há um conflito de competência existindo. Porque existem muitos conflitos de competência, seja legislativo, seja administrativo. Positivos e negativos. Mas quando digo positivos e negativos, não é que um bom é bom, o outro é ruim. Eu estou dizendo aqui que quando é positivo é que todo mundo quer fazer algo. Todo mundo quer fazer aquilo ali. Negativo é que ninguém quer fazer. Tá? Que ninguém quer fazer. Mas qual é o ponto aqui? A noção de entender, olha, tem esse conflito de competência e tudo mais, então a gente pode ter um certo problema numa emissão de uma licença, que o Estado diga que ele deveria emitir, mas o município está emitindo, será que o município tem essa competência? Isso já veio à tona aqui em outros episódios, quando a gente falava de due diligence também, por exemplo, mas é importante que isso saiba. E isso vai interferir na formulação da metodologia, na formulação de um programa de conformidade compliance dentro de uma empresa. Que, é claro, esse programa de conformidade ele não é pensado e formulado pelo advogado, e sim pelo profissional especialista em conformidade, compliance. Nós, advogados, auxiliamos esse profissional. Pode ser advogado, essa pessoa especialista, o gestor do compliance? Pode. Temos muitos advogados que são gestores de compliance dentro de empresas. Mas hoje eu tenho visto mais engenheiros, por exemplo. Porque o engenheiro consegue trazer o jurídico dentro das suas especificidades. Eu até brinco, é mais fácil um engenheiro aprender o direito ambiental, aprender o jurídico, do que a gente aprender o que ele aprende na faculdade, né? É bem mais fácil. Eu até digo assim, olha, você não precisa fazer uma faculdade de direito para você entender o direito ambiental. Eu até digo assim, já falei isso em outros episódios, que a maioria dos meus alunos nas pós-graduações de direito ambiental são engenheiros, biólogos, veterinários, né? Mais da metade. Por quê? Justamente por isso. E quando você vai ver, muitos deles professor, surgiu a oportunidade de trabalhar na parte de conformidade da minha empresa e eu preciso entender mais sobre direito e tudo mais. Então, quando a gente verifica isso, os setores de conformidade das empresas,
que hoje, na maioria delas, estão sendo implementados, tirando as grandes empresas que já têm algo bem maduro, não tão maduro quanto se esperaria, mas tem, as médias, pequenas, os pequenos grandes, as pequenas, algumas começam a pensar nisso, as médias estão começando agora. Estão necessitando muito desse amparo jurídico para a implementação do programa de conformidade. E você, advogado, claro, você não é o responsável pela implementação do programa em si, mas você seria o responsável pelo microcosmo jurídico que interage com todo o programa. Com todo o programa, né? Dentro dessa premissa aqui, então, você precisa entender não só as legislações do mainstream, né? Aquelas que todo mundo conhece, o preceito constitucional, a Lei 6938, a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a 6938, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Recursos Hídricos, né? O Marco da Biodiversidade, o Marco do Saneamento Básico, Lei da Mata Atlântica, enfim, uma infinidade de normas. Algumas que estão, inclusive, no próprio e-book, resolução sobre a questão... essencialmente a 237, então, né? Isso que nós a 237, né? Lei Complementar 140 de 2011. Não basta você compreender isso. Você tem que compreender, se você está lá no município X, pequenininho, no interior da Amazônia, ou então ali lá no meio, lá no centro-oeste, no meio do Mato Grosso, você precisa conhecer a legislação daquele município, a legislação daquele estado, as resoluções daquele município, daquele estado. Tiago, esse município aqui não tem nem conselho ambiental. Você vai ter que entender como isso interfere no programa de conformidade da empresa. E aqui eu quero fazer um parênteses, Tiago, em relação a um caso que ocorreu também recentemente no escritório, uma empresa que nós estamos auxiliando eles recentemente. Começamos pelo diagnóstico, para ver onde que a empresa se encontrava, e os gestores ambientais falaram que, a princípio, no licenciamento, nesse momento, nós não precisávamos estar auxiliando eles. Só que, ao mesmo passo que eles estão abrindo em outro estado uma nova filial, e seguindo todo o padrão do estado que eles já atuavam, que era São Paulo, e agora estão indo para o Mato Grosso. E estavam buscando todo o procedimento de conformidade da legislação de São Paulo. É algo simples, mas é algo que às vezes as pessoas não se atentam. Quantas empresas que nós chegamos para fazer o diagnóstico e o próprio licenciamento deles é diferente da normativa do CNAE que eles tem na empresa. Então é algo que às vezes é simples para nós, mas para a empresa eles não estão atuando. É simples de entender, né? Mas para ir para a prática não é tão simples assim, dá um trabalho muito grande. Então, acho que um ponto aqui, até entrando nesse mérito do tema, é de falar que não existe um segmento, que o compliance ambiental é para mineradora, é para construção civil, ou é para empresa que utiliza recurso natural de modo macro. Então, não se tem um único CNAE específico para nós estar atuando no compliance ambiental. Toda e qualquer empresa que precisou de um licenciamento deve ter uma assistência jurídica ambiental ali do seu lado. Não precisa ser para abrir uma nova unidade, é para simplesmente ver se está em conformidade ou não. Nós podemos pegar como base a nova resolução do Conselho aqui de Santa Catarina. Porque surgiu uma nova resolução, a empresa vai ter que saber se ela está adequada ou não. Até mês passado ela estava, esse mês ela está. Quando passar a vigência, a atuação dessa resolução, vai estar em conformidade ou não. Então tem que se ter esse cuidado, e eu acho que é isso que as pessoas que nos acompanham têm que estar cientes. Que nós não estamos aqui falando para determinado segmento. Então, tudo isso nós precisamos saber, nós precisamos ter como... É claro, uma questão de uma mineradora em Minas tem que ter um olhar ainda mais abrangente. Então, algo que nós não trazemos no e-book, que vale a pena, por isso que eu falei para ficar até o final aqui do episódio, porque quando a empresa chega até nós sempre pedimos um checklist para eles responderem um questionário. Sempre estamos, né, fornecemos esse checklist. Para eles responderem um questionário para nós sabermos onde que a empresa se encontra, qual a melhor proposta a ser apresentada. Nós podemos entrar talvez pensando em uma auditoria, não, tem que ir lá para trás, uma simples assistência jurídica
para se fazer um diagnóstico. Então, tudo isso, esse é o objetivo, esse passo a passo que nós trazemos no e-book de compliance ambiental. Acho que é muito importante, né? Até dá para falar um pouco sobre o questionário esse, Thiago, porque ele busca, de fato, trazer a questão técnica também. Você que gosta muito de ter um engenheiro, não é um checklist onde nós vamos buscar que traga a legislação que está aplicando ou não, mas para tentar juntar o técnico com o jurídico. Você, inclusive, que está fazendo, né, a graduação de engenharia, né, pode até falar um pouquinho dessa importância e como nós devemos saber conduzir o papel junto com o engenheiro ambiental também, que assim atua para a empresa. A atuação do advogado ambiental, ela não ocorre isoladamente. Antes de abrir seu escritório de advocacia ambiental, se você não entende que a qualidade do serviço que você vai prestar depende da forma como você utiliza o trabalho de outro profissional. Quando eu digo utilizar, é como você interage com esse trabalho. Então é fundamental que você se relacione, que você entenda a importância do gestor ambiental do seu trabalho, do engenheiro ambiental, do engenheiro sanitarista, do engenheiro florestal. Recentemente, a gente tem trabalhado com arqueólogos. Então, você precisa saber conversar com esse profissional. Quando eu iniciei a graduação de engenharia ambiental, estou passando agora para o segundo semestre, passei agora para o segundo semestre, a minha intenção nunca foi e nunca será, isso eu posso falar com muita segurança, ser engenheiro. Vou me formar no papel ser engenheiro ali, né, com toda certeza ali vou ativar a carteirinha ali do CREA, mas eu não tenho a intenção de atuar como engenheiro, dar aplausos, pareceres como engenheiro, nem mesmo atuar com perícia, sendo o perito. Não tenho essa intenção. A minha intenção foi imergir aprofundar, mergulhar no universo do engenheiro a ponto de poder conversar. Saber como se constrói a mentalidade de um engenheiro para que eu possa conversar com essa pessoa, para que a gente possa construir um trabalho em conjunto, para que eu possa construir com ele um trabalho de fato que entregue algo importante e algo exato, para que não hajam conflitos, para que não hajam um telefone sem fio, né? Melhor palavra para entender, ou seja, uma falha de comunicação, que fique claro que a gente consiga falar a mesma língua. Infelizmente, eu entendi que eu precisava buscar um curso de engenharia para poder entender isso, não para cobrar, mas para poder entender, porque, claro, por mais que eu me forme, eu jamais vou ter a prática e a expertise de uma pessoa que vive daquilo. Mas porque eu posso entender o ponto de vista, porque não é possível um determinado posicionamento, porque não é possível agir de uma determinada maneira, porque um programa de conformidade vai ter que seguir aquele caminho e não outro, para poder entender e também dar minhas opiniões com todo o cuidado do mundo, fazendo essa homeostase ali, essa simbiose com o direito e o parâmetro técnico, para que eu possa conversar. Por isso que eu digo, hoje a barreira de entrada para atuar na área ambiental é uma das áreas que você tem uma maior barreira de entrada. Não só pela complexidade do direito ambiental, que não é pouca. Dificilmente a gente alguém que atua com o direito ambiental se dedica a uma outra área, né? Até porque o direito ambiental é um direito à parte, que tem o direito penal ambiental, o direito civil ambiental, o direito administrativo ambiental, o direito tributário ambiental. Enfim, você tem uma infinidade de sub-ramos dentro do direito ambiental que são estudados profundamente. Mas para que então a gente possa construir algo conjunto. E aí, quando eu digo ali que essa barreira de entrada é muito grande, é isso, porque quem atua na área de direito ambiental cada vez mais precisa estudar outros ramos do conhecimento humano. Precisa estudar cada vez mais e saber interagir com esses profissionais. E para que você atue num programa, ajudando em um programa de conformidade, na implementação, ou correção, ou manutenção de um programa de conformidade, compliance, é necessário que você consiga
vislumbrar e entender muito bem essa interação. Então esse e-book ele é muito para isso. O nosso intuito nesse episódio não é ficar explicando o compliance, aí a montagem do sistema de gestão ambiental, como é que se dá, isso é porque nós não temos expertise para isso. O que nós trazemos é o braço jurídico e como nós, enquanto escritório de advocacia ambiental, podemos auxiliar na montagem, manutenção e, no caso, correção de um programa de conformidade visando evitar passivos jurídicos ambientais, ações civis públicas, ações criminais, né, autuações administrativas, para que essa atividade econômica desenvolvida pela empresa X possa ser segura, porque juridicamente falando, o programa de conformidade dela está em conformidade, o escopo plenário está em conformidade com a legislação ambiental, dentro de um complexo composto bem ramificado. Perfeito. E eu acho que para deixar aqui o gostinho para o pessoal conseguir ter aquela gama de necessidade de baixar o e-book, nós podemos trazer muito em relação ao investimento. Acho que tu podias também ler o sumário. O Gabriel vai passar na tela o sumário aqui para nós. O Gabriel vai passar na tela o sumário novamente. E aí o pessoal vai entender mais, mas já se encaminhando para o final, quero falar um pouco sobre, após implementado o compliance ambiental, sobre a cultura ESG, como nós vamos também seguir com isso, diligence, que sendo o braço, né? Nós vamos ser um braço do ESG. E falando aqui, então, em relação ao benefício que é você investir no compliance ambiental e jamais olhar isso como um custo. Não. Evite pensar no compliance ambiental como um custo para a sua empresa. De fato, o objetivo do e-book é demonstrar como a sua empresa pode subir de nível a partir de uma implementação do compliance ambiental. E aí, ao final, após implementado, nós temos um capítulo final dedicado a essa tão famosa expressão, o famoso ESG. Então, fica o convite para baixar o nosso e-book, está aqui na descrição. Deixa eu só dar um minutinho, eu vou ler aqui. Por favor. O título do nosso e-book, Compliance Ambiental, é verdade. Guia de Preservação e Conformidade Jurídica. Eu tinha que trazer esse sumário porque está muito bom, foi pensado pelo Advan. Tá? Tem a introdução, é capítulo 1, Entendendo o Compliance Ambiental. Capítulo 2, Benefícios da Assessoria Ambiental. Capítulo 3, Área de Atuação em Consultoria Ambiental. Capítulo 4, Ferramentas e Estratégias de Compliance Ambiental. Capítulo 5, Sustentabilidade e Responsabilidade Social. Lembrando que cada capítulo desse tem os seus subtópicos, tá? Não é só o capítulo em si, você vai ter os subtópicos desse e cada capítulo tem em média 4 a 6 subtópicos. Capítulo 6, Defesa Sólida e Estratégias de Negociação Ambiental. Capítulo 7, Ferramentas e Recursos para Empresas. Capítulo 8, Integrando ESG na Visão da Marca e a Conclusão. Então percebam que é um e-book completo. Muitos, por exemplo, pagariam por um livro. Comprariam um livro com esse sumário aqui, está muito bem escrito ali, eu já pude ler. Então, sugiro aí que você baixe, o link está aqui na legenda. E qualquer dúvida, qualquer sugestão de tema também, é só colocar aqui embaixo, entrar em contato com a gente, que a gente consegue. Foi ótimo que você leu, porque eu acabo esquecendo, o Gabriel relata muito isso. A nossa maior audiência está no Spotify. Então o pessoal não vai estar vendo, vai estar na academia, vai estar no carro e não vai estar lendo exatamente. Aqui o sumário. Então, muito bacana. Pessoal, muito obrigado. Então, obrigado, Thiagão, pela participação. Eu digo porque o Thiago vem de São Paulo. O nosso estúdio original do podcast fica em Florianópolis, na nossa matriz. E o Thiago fica na filial de Campinas. Então, o Thiago vem de Campinas para cá, não só para isso. Mas um dos motivos, sem dúvida, é esse, né, Thiago? Para participar dos episódios. Eu vivo na estrada, né? Estava em Belém outro dia. Temos aí, em breve aí estarei em Lucas do Rio Verde, na nossa filial lá. E em breve também teremos uma filial nova também aí, tudo encaminhando aí para a gente ter uma filial aí em São José do Rio Preto. Então, o escritório ali está apto a atuar com implementação de programas de conformidade dentro do braço jurídico em diversos lugares do nosso país. Perfeito. Obrigado e até a próxima.